Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui a apresentação para as execuções para entrega de coisa. Então existem três procedimentos para fazer a entrega de coisa: o processo de execução para entrega de coisa certa, processo de execução para entrega de coisa incerta e o cumprimento de sentença para entrega de coisa. Então vamos falar do primeiro. Então o nosso primeiro procedimento é o processo de execução para entrega de coisa certa. A execução para entrega de coisa certa, ela é fundada sempre em título executivo extrajudicial, conforme o artigo 806. Então, o que isso significa? No título executivo extrajudicial estará previsto uma obrigação de entrega de coisa certa. Essa coisa certa significa que é individualizada, já determinada, né, e não se confundirá com outra. Então, esse procedimento ele é bem simples. Ele inicia com a petição inicial, o executado é citado para, num prazo de 15 dias, cumprir com a obrigação. Então, faz a petição, nos termos como nós já vimos em outras aulas, a citação do executado é, de qualquer maneira, de qualquer forma permitida pelo CPC, e o prazo de 15 dias para ele entregar. Importante, o prazo de 15 dias para a entrega da coisa, ele começa a contar da ciência do executado e não da juntada do mandado ou da juntada do AR. Quando o juiz despacha a petição inicial, nesse ato de despachar a petição inicial, ele já pode fixar uma multa pelo atraso no cumprimento da obrigação. Essa multa ela é de ofício pelo juiz, ela pode ser aplicada de ofício e também o juiz pode alterar o valor da multa, ele pode aumentar se ele achar que ela é insuficiente ou ele pode reduzir o valor da multa caso ele ache que ela é excessiva. Então essa multa, depois nós vamos falar um pouco melhor dela, mas essa multa o juiz desde a petição inicial ele já pode aplicá-la, né? Feita a citação do executado, o executado então, como a gente falou, ele é citado para num prazo de 15 dias entregar a coisa. Esse mandado de citação, ele não sai só com a ordem de citação, ele já sai com a ordem também de mandado, a ordem de emissão na posse, no caso de bem imóvel, ou de busca e apreensão, no caso de bem móvel. Então, o oficial de justiça ele já faz a citação, espera 15 dias e já vai cumprir as outras ordens, se for o caso, como nós veremos. Então, o procedimento aqui inicial. Faz a petição inicial, o juiz despacha, e ao despachá-la ele já pode fixar a multa, o réu é citado para no prazo de 15 dias cumprir a obrigação. Prazo de 15 dias começa da data da ciência e não da juntada do mandado do AR. E esse mandado de citação já vai também com a ordem de cumprimento lá por oficial de justiça emitir na posse ou busca apreensão no caso de bem móvel. E aí, dentro desses 15 dias, o executado ele pode tomar algumas atitudes. Primeiro, no prazo de 15 dias ele entrega a coisa. Em regra, essa entrega da coisa vai gerar a extinção do processo de execução, salvo se o exequente tiver que cobrar frutos ou ressarcimento de algum dano que ele teve sobre a coisa. Então, essa cobrança de fruto ou de ressarcimento, a indenização, ela pode ser feita dentro do mesmo processo, não precisa o exequente ingressar com outro processo. E aí a execução que era para entrega de coisa, ela se transformará numa execução de quantia certa. Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese é o executado não satisfazer a obrigação dentro do prazo de 15 dias. Foi citado, passou o prazo de 15 dias e ele não satisfez, ficou inerte, né? O que vai acontecer? O oficial de justiça que já está com o mandado, ele já pode cumprir a ordem de emissão na posse ou de busca e apreensão. Então, isso daí é automático. Verificou-se que no prazo de 15 dias não houve cumprimento da obrigação, o oficial de justiça, já de posse de outra cópia do mandado, ele já cumpre a ordem de emissão na posse ou de busca e apreensão. Lembrando que o prazo de 15 dias começa a contar da data da ciência. Outra coisa que o executado pode fazer é depositar a coisa em juízo. Esse depósito não se confunde com a entrega, não é pagamento. Esse depósito, na verdade, é uma maneira que o executado tem de, primeiro, se livrar da multa, da aplicação da multa,
né? Segundo, se livrar da responsabilidade de guardar e conservar a coisa, que passa a ser do judiciário. Agora, o depósito sozinho, ele não tem muita validade. Então, provavelmente, quando o executado deposita a coisa, ele também fará a oposição dos embargos à execução, tá? Que é a nossa quarta hipótese. Então, dentro de um prazo de 15 dias, o executado ele pode opor embargos à execução, que é ingressar com uma ação para se defender. Essa ação para sua defesa, ela é feita em autos apartados, é uma nova ação, é o meio de defesa do executado, e com um detalhe muito importante: o prazo de 15 dias para os embargos, este sim é contado da data da juntada do mandado de citação ou do AR, e não da data da ciência, como a gente falou anteriormente, para a entrega da coisa. Uma outra possibilidade que possa acontecer dentro do processo de execução para entrega de coisa certa são essas três hipóteses aqui que nós vemos, que é a alienação da coisa litigiosa, a indenização pelo equivalente e o caso de benfeitorias indenizáveis. Então, a primeira delas aí é a alienação da coisa litigiosa, prevista no artigo 808 do CPC. A alienação da coisa litigiosa é quando o executado pega a coisa certa, aliena para um terceiro adquirente. Coisa litigiosa significa que o processo já estava em curso. Essa alienação ela é considerada fraude à execução, porque o devedor não tem mais a coisa certa em seu poder para entregar ao exequente. É considerada fraudulenta. Mas o terceiro adquirente de boa-fé, ele pode se defender dentro dos autos, ele pode defender dessa alienação, né, dessa questão. Um detalhe é o seguinte, que quando o bem é alienado para um terceiro, o mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse pode ser direcionado agora contra o terceiro adquirente. E o terceiro adquirente apenas vai ser ouvido nos autos, ou seja, apenas a sua defesa vai ser aceita se ele depositar a coisa em juízo. Lembrando que o terceiro adquirente se defende dessas constrições patrimoniais através dos embargos de terceiro. Então, toda vez que o executado aliena coisa litigiosa, a coisa certa, para um terceiro adquirente, o terceiro adquirente pode se defender, mas a defesa dele depende do depósito da coisa em juízo. E isso, até então, pode ser considerado uma fraude à execução. A segunda situação é a indenização pelo equivalente. Em alguns casos, o exequente, ele pode, ao invés de buscar a coisa, ao invés de querer a coisa, ele pode agora pleitear a indenização pelo equivalente. É uma hipótese em que transforma esse processo de execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa. Em quais casos o exequente pode requerer indenização pelo equivalente? Primeiro é quando a coisa não for encontrada. Então o oficial de justiça sai para procurar a coisa com mandado, procura a coisa e ela não é encontrada. Se ela não é encontrada, o exequente já pode requerer a indenização pelo equivalente. Segundo, quando a coisa se deteriorar. Então aqui a coisa foi encontrada muito deteriorada, e o exequente já não tem mais interesse, por causa da deterioração, ficar com ela. Então o que ele pode fazer? Ele pode, na verdade, não querer mais a coisa do jeito que ela está e pedir a indenização pelo equivalente. Tá? Terceiro, quando passar o prazo de 15 dias e o devedor não entregar a coisa. Então, só pelo fato de ter passado os prazos de 15 dias e o devedor não entregar a coisa já é suficiente para o requerente, para o exequente, requerer a indenização pelo equivalente. E última hipótese é quando a coisa estiver em poder de terceiro, ou seja, quando houver alienação da coisa litigiosa. Se ela estiver com o poder de terceiro, o exequente, então, ele terá duas opções. Ou ele requer nos autos que o mandado seja direcionado para o terceiro adquirente, ou ele deixa o terceiro para lá e requer a expedição, requer, na verdade, a indenização pelo equivalente. Então, aqui o exequente ele terá duas opções: ou mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse contra o terceiro, ou então ele vai requerer a indenização pelo equivalente. Tá? É claro que essa indenização tem que ser apurada, tem que ser liquidada, e aí a execução ela se transforma em execução
por quantia certa, ok? A última situação aqui são as benfeitorias indenizáveis, ou seja, fazendo benfeitorias úteis ou necessárias na coisa, o executado ou até um terceiro pode pleitear dentro dessa execução a indenização dessas benfeitorias. E toda vez que houver esse requerimento de indenização por benfeitorias, obrigatoriamente as benfeitorias são liquidadas, ou seja, o juiz para o processo para descobrir o valor das benfeitorias. E aí o que vai haver? Vai haver agora para saber a quem pertence o saldo, se é para o exequente ou se é para o executado. Todos esses saldos podem ser cobrados dentro do mesmo processo. Tá? Então o exequente pode cobrar, o executado pode cobrar, e é um caso curioso, né? Porque a execução agora, dependendo da situação, dependendo do saldo que o executado tiver, a execução agora pode mudar de polo. O executado pode se tornar exequente e o exequente pode se tornar executado. Então essas três situações podem ocorrer aqui na execução para entrega de coisa certa. Segunda execução aqui é a nossa execução para entrega de coisa incerta. A execução para entrega de coisa incerta também é fundada em título executivo extrajudicial. Então, aqui nós temos um título executivo extrajudicial, que a obrigação constante nesse título é uma obrigação de coisa incerta, ou seja, aquela coisa que só foi minimamente determinada pelo gênero e quantidade. Então aí a gente não tem uma coisa individualizada, não tem uma coisa determinada, é uma coisa, como o nome diz, por direito civil, incerta, né? Então toda vez que o título prevê, um título extrajudicial prevê a entrega de coisa incerta, nós usaremos esse procedimento para cobrar essa coisa. Então qual é o procedimento? O procedimento está a partir aí do artigo 813 do Código de Processo Civil. E aí nós veremos que o procedimento é o mesmo do processo de execução para entrega de coisa certa, com alguma situação diferente que nós vamos falar adiante. Então, tem petição inicial, o executado é citado para, num prazo de 15 dias, entregar a coisa incerta. Entregar a coisa. Lembrando que esse prazo de 15 dias começa a contar da data da ciência. E aqui também, o juiz, ao despachar a petição inicial, ele também já pode fixar multa pelo atraso no cumprimento, né? E da mesma forma o mandado de citação ele sai com a ordem também de busca, apreensão ou de missão na posse, dependendo do bem, se ele é móvel ou se ele é imóvel, respectivamente. Então aqui no procedimento nós não temos diferença. A diferença é o quê? A diferença é que essa coisa que é incerta, ela precisa se tornar certa para ser executada. Ou seja, é necessário que haja a individualização da coisa incerta. O que é essa individualização? É a coisa agora se tornar certa, no final das contas. A coisa se tornará certa. Tá? E aí, há algumas situações que nós precisamos analisar. Primeiro, a quem cabe a escolha? A quem cabe a escolha? Ao credor ou ao devedor? Né? Como é que a gente sabe disso? A regra é que a escolha caiba ao devedor. Tá? A regra é que a escolha caiba ao devedor. Se houver previsão expressa, ela pode caber ao credor. Então, repetindo, a regra é que a escolha caiba ao devedor, salvo se tiver previsão expressa, aí ela será do credor. Tá? Então, esse é a primeira situação, quem faz a escolha. Segunda situação, é em qual momento essas pessoas fazem a escolha. O momento é bem simples. Se a escolha couber ao credor, ele fará na petição inicial. Então, lá na petição inicial, ele já vai individualizar a coisa. Agora, se a escolha couber ao devedor, o devedor é no momento da entrega. Né? Como a gente viu, ele tem 15 dias para fazer a entrega da coisa. Né? Então, dentro desse prazo de 15 dias, ele vem entrega, ou seja, é aquilo que ele escolheu, aquela coisa é individualizada. Tá? E aí um detalhe, esse é o detalhe que diferencia os procedimentos. Né? A escolha feita por uma das partes pode ser impugnada pela outra.
Então, uma parte não é obrigada a aceitar a escolha feita pela outra. Então, a escolha feita por uma pode ser impugnada pela outra. Né? E qual o prazo disso daí? É o prazo de 15 dias contado da ciência dessa escolha. Então, se o credor fez a escolha na petição inicial, no momento em que o devedor é citado, ele já toma ciência da individualização e aí ele já pode impugnar essa escolha feita pelo exequente lá na petição inicial. Tá? Com detalhe, né, se as partes ficarem inertes nesse prazo de 15 dias, ou seja, não impugnarem, a gente presume que aceitaram a escolha. Então, esse procedimento de individualização da coisa incerta é que faz diferença do processo anterior. Tá? E aí a gente vai para o último procedimento, que é o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de entregar a coisa. Aqui não faz diferença se é coisa certa ou incerta, porque se presume que a coisa já foi individualizada no título judicial. Tá? Então, a presunção aqui é que a coisa já foi individualizada no título judicial. Então, aqui, esse cumprimento de sentença ele é só para títulos executivos judiciais. Tá? Então, qual é o procedimento? O procedimento é basicamente bem simples também. Então, aqui só que a gente muda, né, um detalhe. A gente presume que o procedimento aqui seja sincrético. Então, a gente tem a sentença que determina o cumprimento da obrigação e nessa sentença nós teremos o quê? Nessa sentença nós teremos um prazo, o juiz determinará um prazo para o executado ou o devedor cumprir a obrigação, que está lá no artigo 498, caput. Se dentro desse prazo estipulado na sentença o devedor não cumprir, o devedor não cumprir com a obrigação, é a partir daí, desse ponto, é que nós teremos o cumprimento de sentença. Tá? Por quê? Você tem que lembrar que para ter execução precisamos de dois requisitos. O título executivo, que no caso é a sentença, e o inadimplemento, que é o não cumprimento da obrigação dentro do prazo estipulado pelo juiz na sentença. Aí sim, se dentro daquele prazo a parte não cumpre com a obrigação, o que nós teremos? Os dois requisitos, título e inadimplemento, e aí nós teremos o cumprimento de sentença. Tá? Esse cumprimento de sentença ele tem uma particularidade, é um cumprimento de sentença ex officio, ele não depende de requerimento da parte. Ele não dependerá de requerimento da parte. Vai acontecer de qual forma? O juiz proferiu sentença, estipulou o prazo para cumprir a obrigação, não cumprida a obrigação no prazo, automaticamente se expede o mandado de busca, apreensão ou de missão na posse, conforme o tipo de bem. Tá? Então, é cumprimento de sentença ex officio. E aí, esse cumprimento de sentença ele tem previsão expressa para a aplicação do princípio da atipicidade dos meios executórios. Então, o juiz, para fazer cumprir a decisão judicial, ele pode se utilizar de todos os meios necessários. Busca, apreensão, emissão na posse, remoção de pessoas de coisas, aí a aplicação de multa que nós falaremos daqui a pouco. Então, o que vai acontecer depois da expedição de mandado? Não sei, dependerá do caso concreto, dependerá de qual medida que o juiz adotará para que isso seja cumprido na prática. Tá? Para que seja cumprido na prática, ok? É claro que o devedor pode se defender e depois nós veremos como isso acontece. Então, o cumprimento de sentença, de obrigação de entregar coisa, funciona dessa forma. O juiz profere a sentença, fixa prazo para cumprir a obrigação, não cumprida a obrigação, automaticamente o cumprimento de sentença dá início. Dá início como? Com expedição de mandado de busca, apreensão ou de missão na posse e com outros meios necessários, meios executórios necessários que o juiz entender que são aplicáveis ao caso concreto. Tá? E nós vamos falar de um meio executório que está tipificado, que é a aplicação da multa. Aqui o novo código, esse código de 2015, ele trouxe algumas... ele regulamentou melhor a aplicação da multa. Tá? Então, primeira coisa que ele deixa bem claro, independe de requerimento a aplicação da multa.
Essa multa ela independe de requerimento. E presumindo que o processo é sincrético, né, essa multa pode ser aplicada tanto na fase de conhecimento, seja através de tutela provisória na sentença, e na fase de execução. Então, na verdade, ela pode ser aplicada em qualquer lugar desse processo sincrético. Outra coisa é que ela tem que ser uma multa suficiente e compatível com a obrigação. Não pode ser nem ínfima e nem extremamente exagerada. Ela tem que ser compatível com o que se quer entregar no caso concreto. E também o juiz ele dará um prazo, né, essa multa terá um prazo razoável para o cumprimento de preceito. Isso daí é para evitar multas infinitas, né, valores astronômicos de multa, e já que a multa não vai ter não vai surtir nenhum efeito prático. Então o juiz ele coloca um valor suficiente compatível com a obrigação e fixa um prazo para o cumprimento do preceito, tá? E a alteração da multa, ela pode se dar de ofício a requerimento do juiz. Então o juiz pode de ofício a requerimento alterar o valor, e aqui um detalhe, não só o valor, mas ele pode alterar a periodicidade da multa. Ou seja, ele pode aplicar uma multa diária, depois botar uma multa quinzenal, depois botar uma multa por hora, né? Ou também excluir a multa do jeito que ele quiser. Tá? Então o juiz aqui, ele de ofício pode mudar essa multa conforme ele perceber o caso concreto, aí, a necessidade do caso concreto. O beneficiário da multa é o exequente, isso é para deixar claro, porque antigamente, no código anterior, como não tinha essa regulamentação, os juízes fixavam essa multa e davam destinação ao seu bel prazer. Então hoje, é claro, o código é para o exequente e essa multa é passível de cumprimento provisório. Tá? O que isso significa? Que enquanto o processo estiver correndo, a multa ela já pode ser cobrada. Só que um detalhe, ela pode ser cobrada, mas o levantamento do valor só pode acontecer com o trânsito em julgado ou quando o processo chegar lá no agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. Tá? Antes disso, não pode fazer o levantamento do valor da multa. Tá? E aí nós chegamos na parte que é da impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, como o devedor ele se defende. Aí eu deixei para vocês no portal uma videoaula, tá, do canal TV Justiça Saber Direito para vocês assistirem, e ele explica muito bem explicado como se faz a impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Lembre-se de fazer os exercícios, no vídeo ele é interativo, ele terá algumas questões e a sua presença de vocês é contada conforme essas respostas que vocês darão no portal. Tá? Um abraço, bons estudos.